Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina Andretti. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os tipos de colágeno que nós temos disponíveis hoje na Clinic Mais. Então, para a gente entender um pouco, existem alguns tipos de colágeno, né? E as principais indicações é justamente pela ação, mais conhecida seria pela ação anti-aging, só que nós temos vários outros panoramas hoje para a gente pensar o uso do colágeno, que faz com que a gente tenha um envelhecimento diferente, né, de uma pessoa para outra. Muitas vezes a gente tem vários fatores que não são levados em consideração, mas uma das coisas que a gente sabe informar é que uma boa alimentação, uma boa suplementação de colágeno com colágeno correto pode ter um efeito extremamente positivo na prevenção. Aqui eu mostro para vocês a diminuição da densidade, ó, da pele no envelhecimento. Olha a diferença de uma pele nova para uma pele envelhecida, né? Então a gente sabe que o que faz diferença é a gente começar a trabalhar a prevenção, principalmente nas rugas dinâmicas, que são aquelas rugas que a gente tem quando a gente movimenta o rosto, que geralmente nas rugas estáticas já acaba ficando um pouco mais complicado. Então trabalhar a prevenção é uma das melhores indicações. Por isso que a gente fala que nas pacientes que vão fazer procedimentos estéticos, como peeling, ou vão fazer derma roller, estímulos cutâneos exógenos, ou seja, estímulos externos, vale a pena o uso do colágeno endógeno de boa qualidade, como por exemplo o Verisol, para que durante o estímulo mecânico feito com a lesão, tenha conteúdo de colágeno disponível na pele para ter um benefício em relação ao desempenho, né, na melhora da aparência da ruga. Existem vários fatores, como eu falei para vocês, pode ser genética, hoje a gente já sabe que existe um gene que a gente consegue avaliar, existe um teste genético para isso, para saber se a pessoa tende a ter um envelhecimento precoce, ou seja, ela tem metaproteinases que são mais ativas, que degradam o colágeno com mais facilidade. Pode ser um envelhecimento mitocondrial, a gente encontra muito envelhecimento mitocondrial em pacientes que fazem atividade física intensa, né? Diminuição de hormônios sexuais, o envelhecimento, estresse oxidativo, uma alimentação ruim, muito estresse, o fotodano, né? A exposição ao sol, fumar, uma alimentação ruim, uma inflamação crônica, uma alimentação que leve esse paciente a exacerbar a quantidade de liberação de insulina, pode levar esse paciente a um processo inflamatório, né? Então, o que acontece? Nós temos um envelhecimento normal do nosso corpo, e aí é muito importante sempre o profissional que vai trabalhar o uso do colágeno avaliar o consumo de proteína, avaliar o consumo de vitamina C, porque tudo isso ajuda, né, na otimização da suplementação com colágeno. Então, esse envelhecimento intrínseco é o envelhecimento que todos nós vamos ter. Ao passo que o envelhecimento extrínseco é aquele que vai vir pelo sol, vai vir pela poluição, vai vir pelo consumo de cigarro, de álcool, né? Muitas vezes por uma alimentação baixa em vitamina C, vitamina E. Então, são algumas coisas que a gente consegue melhorar, principalmente com o uso de suplementação em alguns pacientes. Aqui eu queria mostrar uma imagem para vocês verem o poder do fotodano, a mão comparada com o abdômen, né? A gente quase nunca mostra tanto a barriga, né? O que acontece? Olha a diferença de envelhecimento. Então, o que a gente vê nisso? Que às vezes a genética da paciente não é tão ruim, mas se ela tem uma exacerbação de sol, mar, muitas vezes fuma, tem esse potencial de envelhecimento aumentado, né? Então, uma das coisas que a gente chama atenção, às vezes as pessoas nos questionam, tá, quando começar a usar o colágeno, né? A gente sempre fala, observa se a pele já não está ficando mais seca, já não está perdendo um pouco a elasticidade, né? É uma pele que antes tu segurava e tinha conteúdo de tecido conjuntivo, agora a pele está mais fininha, a gente vê muito isso na mão. Então, eu sempre digo que eu posso ter, por isso que eu botei aquela imagem inicial, eu posso ter uma pessoa de 30 anos com envelhecimento absurdo e uma pessoa de 50 com a pele legal, cuidada. Então, por isso que eu digo que não existe um padrão para o uso de colágeno, né? A gente vai levar isso aí conforme a aparência, se está mais flácido, se está mais áspero, né? Se essa pessoa já não tem tanta elasticidade na pele, está com mais ruga, está com mais sulcos, tudo isso mostra o início de envelhecimento. Aqui algumas características separadas por idades, né, para vocês darem uma olhada ali. Lá pelos 40 anos tu já começa a ter a diminuição da perda do contorno da mandíbula, só que eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, nos 50 anos a gente tem uma média de perda de colágeno bem importante, então
para vocês terem uma ideia, essa produção de colágeno aqui passa a ser de apenas 35%. Então, se tu não tem uma alimentação boa, se tu não tem uma suplementação legal, obviamente tu vai ter muito mais aparência de envelhecimento do que qualquer outra idade, né? Lembrem que a síntese de colágeno ela acontece principalmente, né, com um torno de riqueza, vamos dizer assim, de glicina, prolina e hidroxiprolina. Então, isso para nós é muito interessante. 1/3 das proteínas do nosso corpo são de colágeno, então isso para nós é muito importante. 80% da nossa massa da pele seca é constituída de colágeno. Então, a importância dessa renovação, né, através da suplementação é muito importante para a qualidade, né, dessa síntese. Então, como eu falei, são 30% das proteínas corporais, né? Elas são inextensíveis, então por isso que elas, muitas vezes, quando a gente tem uma exacerbação em alguma situação como gestação, pode ter o rompimento e causar uma estria. Então, existem algumas situações que a gente fala, uma mulher que tem uma alimentação legal, se cuidou super bem, né? Ela pode ter um efeito positivo. Daqui a pouco ela está usando uma suplementação na gestação, a tendência dela ter estria acaba sendo um pouco menor. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dessa saúde estética, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Então, chamando a atenção de vocês, como eu falei, os fibroblastos estimulam principalmente 3 aminoácidos, né? E existe a necessidade de vitamina C, A, vitamina E, ferro, por isso que muitas mulheres que têm anemia, a pele tende a parecer mais murcha, a mesma coisa, a tiroxina, ó. As pessoas que têm alteração na tireoide tendem a ter uma pele mais feia, tendem a ter uma pele mais feia. Então, existem situações que a gente precisa cuidar também para potencializar a ação do colágeno nessas pacientes. Tipos de colágeno. Todo mundo já sabe que nós temos principalmente 5 tipos, mas eu queria chamar a atenção que, na verdade, a gente tem mais de 28 tipos de colágeno. Mas os mais comuns no nosso corpo, né, o mais abundante, sem pensar, o tipo 1, mas nós temos o tipo 2, 3, 4 e 5. Então, o tipo 1, a gente tem ele praticamente na elasticidade, é uma chave para a hidratação e elasticidade da pele, né? Ajuda nessas ruguinhas fininhas. É muito interessante porque ele está nas nossas unhas, está no nosso cabelo, está nos nossos ossos. O tipo 2 é o principal para a cartilagem, que hoje a gente já sabe bastante da importância do colágeno do tipo 2. O tipo 3, a gente tem uma ação importante no intestino, então isso é muito interessante. Também vai ter uma ação legal em relação às nossas juntas, né? Cartilagem, mas não tanto, não tão, uma ação não tão direta quanto o tipo 2, o tipo 4, né? Ele está, por exemplo, na placenta, também tem no cabelo, também tem na pele. E o tipo 5, muito importante também para formar articulação, né? E também na formação dos nossos ossos. Então, a gente tem vários tipos de colágeno para que a gente consiga entender muitas vezes as diferenças de suplementação que a gente tem. Agora, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês sobre as diferenças e o que faz o colágeno acabar sendo melhor absorvido que o outro. Para a gente lembrar, a matéria-prima para que a gente tenha a produção de colágeno, ela vai vir tanto do boi quanto do porco, né, quanto de peixes. Então, são as principais 3 fontes que a gente tem. A média desse colágeno está na forma natural, ele está em 300 kDa, certo? Que é de bastante difícil digestão e absorção. Quando a gente pensa em gelatina, e todo mundo indicava aquela coisa de gelatina, só para vocês terem noção, ela não é tão facilmente absorvida, ela tem um peso mais ou menos de 50 a 100 kDa, o que também não facilita tanta absorção no nosso intestino. A melhor indicação a nível de absorção dessa molécula de colágeno é de 2 a 5 kDa, tá? E isso aí a gente encontra nas formas de colágeno hidrolisado, que vai ser composto de peptídeos de colágeno, certo? Então aqui só para vocês entenderem, o colágeno nativo, né, a gelatina que a gente falou, e os peptídeos de colágeno com 2 kDa. Então, a gente sabe que a importância do uso oral é principalmente para a gente disponibilizar para o corpo uma maior quantidade de hidroxiprolina, prolina e glicina. Isso, para nós, é uma das principais indicações do uso do colágeno. Qual é a diferença do Verisol e do Peptan, que são 2 bases que a gente tem na Clínica Mais? Quando a gente pensa em Verisol, eles são conhecidos como os peptídeos bioativos do colágeno, né? Ele é um colágeno também hidrolisado, então, certo? Ele vem ou de uma fonte suína ou de uma fonte bovina, é uma tecnologia alemã bastante conhecida, enquanto o Peptan
Também são peptídeos bioativos, certo? Que também tem uma ação super patenteada, super reconhecida, só que existe uma diferença dos dois em relação à dosagem. Quando a gente pensa em verisol, para a gente ter o benefício que a gente precisa em relação ao colágeno, com 2,5 gramas de verisol a gente já consegue. Ao passo que com peptano precisa de uma quantidade um pouco mais alta, em torno de 8 a 10 gramas de colágeno hidrolisado para a gente ter os benefícios. A diferença que faz nessa gramatura é justamente do processo tecnológico utilizado pela Virisol, que faz com que tenha um volume menor, uma concentração maior de colágenos, tá bom? Então isso para nós é uma coisa importante, porque geralmente o pessoal pergunta. E aí eu digo para vocês, quando a gente pensa nesses colágenos, como a gente já tinha falado dos benefícios, o mais conhecido, sem pensar, é para a pele, o segundo é para a articulação. Então aqui eu quero chamar a atenção de vocês que isso realmente é muito estudado hoje, e o mais interessante, quando a gente pensa no colágeno tipo 2, né, nessas moléculas intactas de colágeno tipo 2, é que elas têm uma ação, no momento que é ingerido esse colágeno, ela cria uma cascata de reação que vai reduzir esses processos inflamatórios que vão fazendo desgaste na articulação, que causam inchaço, que causam dor. Então, o estímulo do uso do colágeno para esses pacientes é que diminui dor, diminui aquele barulhinho que faz nas articulações, tem um efeito bastante positivo, que tem um resultado nos pacientes muito positivo, né? Geralmente eles chamam atenção em relação a isso. O meu ombro não está fazendo aquela trepidadinha como costumava fazer, então tem um efeito muito interessante. E o consumo em média seria de 40 miligramas, já tem um efeito suficiente para que a gente tenha benefício nesses pacientes. Outro benefício super importante em relação à massa óssea, que geralmente o pessoal não fala muito sobre isso, e a gente sabe que no envelhecimento, se vocês olharem algumas fotos de ossos no envelhecimento, a sensação é que eles ficam mais porosos, e todo mundo pensa que é somente do cálcio. Não, a gente também tem colágeno nos ossos, né? E a gente tem estímulo tanto do colágeno tipo 1 quanto do colágeno tipo 2. Então isso é muito positivo, né? Porque muitas vezes a gente fazer um mix do colágeno tipo 1 com colágeno tipo 2, tu potencializa mais ainda, né, esse combate à osteoporose. Então tem uma ação extremamente interessante, a gente pode usar as 40 miligramas do colágeno tipo 2 e também indicar para esse paciente de 8 a 10 gramas do colágeno, né, que também vai ter um efeito positivo, né, nesse paciente. Outra coisa muito legal, nova, é que existem vários benefícios, além da estética que a gente sabe, e além da ortopedia, que é o colágeno associado ao intestino. Então é muito interessante, porque isso melhora muito o revestimento dessa parede intestinal, diminui a permeabilidade intestinal, que é o que leva o nosso corpo a diversas alterações, como síndrome do cólon irritável, doença inflamatória intestinal, né? Então, a gente trabalhar a melhora do revestimento do nosso tubo digestivo tem um efeito muito positivo. E boa parte do nosso tubo digestivo, ele tem um tecido conjuntivo que é constituído de colágeno. Então, tem um efeito bastante legal para a gente usar nesses pacientes. Nos colágenos da Clinic Mais, a gente vai falar primeiramente da linha Peptan, certo? Então é muito interessante porque ela é uma das marcas mais conhecidas, tem 2.000 Daltons, que a gente já tinha falado, né, que faz com que tenha uma elevada absorção intestinal. Para vocês terem uma noção, tem mais de 97% de proteína, então é um produto bioativo de altíssima pureza. É muito interessante porque ele tem uma biodisponibilidade muito alta, de fácil digestibilidade, ele tem uma riqueza naqueles 3 aminoácidos que a gente tinha falado, e a qualidade que tem de aminoácido nessa proteína, nesse colágeno, é justamente a qualidade de proteínas que existem e aminoácidos que existem nesse colágeno peptan, é muito interessante porque ele é de 10 a 20 vezes mais fácil absorção e garantia de absorção do que as proteínas comuns. Então tem um efeito muito interessante. Aqui na clínica a gente tem o Peptigen Derma com 9 gramas, né? No caso do Peptan, tem 18 aminoácidos, tem silício biodisponível, que isso é muito interessante. Não são todos os colágenos que apresentam silício, e é muito legal porque o silício otimiza a absorção desse colágeno, né? Ele tem vitaminas e minerais, então isso é muito interessante, porque tem uma potencialização, como a gente já tinha falado.
Eu tinha falado para você sobre a ação na pele, sobre a ação nos condrócitos, ou na cartilagem, e nos osteoblastos. Então, ele é um colágeno muito amplo, ele é um colágeno muito interessante. Como eu falei para vocês, ele pode ser utilizado, por exemplo, com colágeno tipo 2, o Artimag da nossa linha. Então, é um efeito bem interessante, porque tu acaba tratando esse paciente de uma forma bem ampla. Então, aqui mostrando a importância do silício biodisponível, ele tem uma ação extremamente interessante, né, na otimização desse colágeno hidrolisado. Isso aqui é uma coisa muito legal. Para quem trabalha clínica, pacientes com úlcera de decúbito, pacientes que ficam deitados muito tempo, é uma indicação o uso de colágeno para melhorar a qualidade da pele. O colágeno ele faz com que a gente tenha a menor perda de água na pele. A pele que perde muito água, ela se lesiona com facilidade. 2 pacientes passam por isso, tanto os pacientes diabéticos quanto os pacientes que estão deitados, acamados. Então, eu queria chamar a atenção que quando a gente vai conversar com as pessoas que vão indicar esses produtos, a gente chame atenção para esse tipo de paciente também, que é o diabético, que é o paciente que está com úlcera de pressão, porque tem um efeito extremamente interessante. Então, tem diversos sabores para facilitar, né, a aceitação, ainda mais para quem vai utilizar por muito tempo, tem um efeito muito legal. Então, aqui, o Peptigen Premium, também com silício biodisponível, é muito interessante, quando a gente pensa que a gente tem também Peptan, né? Para vocês terem noção, então a gente tem 50% do conteúdo de indicação de vitaminas e minerais para esses pacientes. Então é muito legal porque ele pode ser utilizado para envelhecimento saudável, beleza da pele, saúde dos ossos, né? Nutrição esportiva, e é muito legal porque esse silício biodisponível, como eu falei para vocês, ele vai potencializar essa absorção, né? Ele capacita uma absorção maior em relação ao colágeno. Então aqui eu trouxe para vocês algumas explicações que depois pode ser mostrado para os pacientes, são 9 gramas, como eu tinha dito, desse colágeno, né? E aqui eu trago para vocês um outro colágeno também Peptan, onde ele não tem o silício, né? Para aqueles pacientes que daqui a pouco não têm tanta verba para comprar um produto maior, a gente consegue silício no arroz, em vitaminas, minerais. Então, tem pessoas que têm alimentação super legal, onde a gente também consegue ter uma síntese bem positiva de colágeno nessas pacientes, não tendo silício. Não significa que não vai absorver, porque as pessoas perguntam isso, mas então não vai absorver? Se tiver uma alimentação legal, não tem problema nenhum em relação ao uso, né, do colágeno sem silício. Se vocês observarem, grande parte das marcas do Brasil não tem silício. Então, quando a gente pensa no nosso colágeno, ó, vou mostrar aqui para vocês o prêmio da Peptan, ele tem esse disparado na frente que é com silício biodisponível, porque a maioria dos colágenos que a gente tem são os colágenos que não vêm com silício, tá? Então nós temos também uma linha sem silício para também poder concorrer com essa categoria. Já falando em Verisol, que é o mais conhecido no mundo para a pele, né? Hoje nós temos 2 tipos, então tem o tipo com 2,5 gramas de colágeno por porção, né, de Verisol por porção, e a gente tem a novidade, que é o Verisol em 2,5 gramas também, adicionado do queridinho do momento, que é o ácido hialurônico, né? Então tem uma ação extremamente interessante, eles também contêm várias vitaminas e minerais, são específicos, por isso que a gente fala muito do Glow. A grande jogada, quando a gente fala em ácido hialurônico, é que ele mantém a hidratação da pele. Ele visivelmente deixa a pele muito mais hidratada. Então, tu pega uma pessoa com uma ruga inicial, tu vai notar uma melhora da pele muito rápido. Numa mulher com uma pele um pouco mais velha, o efeito também vai ser positivo, porque ele vai tratar justamente o problema que essa paciente tem, que é uma desidratação da pele. Então, essa é uma das grandes jogadas que a gente tem em relação à indicação também do ácido hialurônico, porque muitas pessoas perguntam, mas para que indicação é esse paciente com ácido hialurônico? São para aquelas pessoas que precisam melhorar aquela sensação de pele desidratada, né? Dar aquele efeito que eles chamam de efeito de preenchimento, né? O booster que a gente chama, né, na pele. Também tem um efeito muito interessante quando a gente pensa em relação àquele efeito de casca de laranja. Tem alguns estudos mostrando diminuição, inclusive, da celulite, então é uma jogada muito interessante. Então, como a gente sabe, o Verisol ele é um dos mais conhecidos que a gente tem, né? Por trabalhar essa ruga periorbital, por trabalhar justamente a profundidade das rugas que melhora, né? Então é um efeito muito conhecido, o Verisol é um dos colágenos mais indicados que a gente tem, né? Principalmente se falando de beleza. Então, o consumo de 2,5 gramas, né, de Verisol por dia tem um efeito muito interessante na melhora
tanto da pele quanto aquele aspecto de celulite. Então tem um efeito muito interessante. Então tem 3 sabores. Eu queria chamar a atenção de vocês que a opção que a gente pode dar para esse paciente, quando a gente pensa, né, nessa linha do Peptigen Care, a gente pode mostrar, principalmente porque tem um conteúdo alto de vitaminas e minerais, isso é muito interessante, né, mantém o padrão das pesquisas, que é 2,5 gramas de Verisol por porção, e eu queria lembrá-los que a gente tem o Verisol no Whey Protein, né, na Whey Protein, então a gente tem o ela, né, que muitas mulheres já acabam utilizando o colágeno para um lanche, o colágeno no exercício, e a gente já tem o efeito do o colágeno não, o whey protein no exercício, muitas vezes no lanche, já entra junto o Verisol, e muitas mulheres gostam pela praticidade, né? Porque é menos uma coisa para ficar tomando ao longo do dia, então tem uma aceitação muito interessante. Pensando também no colágeno que a gente tem, o Verisol com ácido hialurônico, é uma novidade que vai vir para o mercado para ficar, não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque hoje, quando a gente fala com os dermatologistas, eles trabalham muito o preenchimento do ácido hialurônico interno, né? Então, rugas periorbitais, bigode chinês, isso é muito interessante. Só que é muito legal quando a gente pode disponibilizar colágeno associado com ácido hialurônico, principalmente para o ácido hialurônico manter essa umidade e hidratação da pele. Isso melhora essa ação. Uma mulher que faz, por exemplo, uma carboxy, que faz um estímulo de oxigenação, no momento que ela faz o uso endógeno, ou seja, a nutrição in que a gente fala, né, tu tem um efeito na matriz celular, no crescimento dessa hidratação dessa pele, desse colágeno dessa pele, melhorando muito o aspecto da pele. Então, por isso que hoje se fala muito do ácido hialurônico in and out. In é o que a gente toma, out é o que tu passa, é o preenchimento que tu faz, então tem um efeito sinérgico muito interessante. Então, como eu falei para vocês, a ideia é o glow, né? É dar aquela melhorada. E tem estudos mostrando que em 4 semanas de uso de Verisol, seja ele com ácido hialurônico ou não, a gente tem um efeito retardando os sinais de envelhecimento. Então, ele é bastante conhecido, né? A ideia com ácido hialurônico é uma jogada muito interessante, principalmente para as pessoas que querem uma pele mais viçosa, uma pele mais hidratada, é um efeito interessantíssimo. A Clinic Mais também dispõe do Hyaluron, que aí a gente está falando do colágeno não Verisol, e sim o Peptan, associado com ácido hialurônico. O diferencial aqui é que quando a gente fala no anterior, nesse produto aqui, a gente tem 120 miligramas de ácido hialurônico e 2,5, né, de Verisol. Quando a gente fala no Hyaluron, a gente tem 80 miligramas de ácido hialurônico por porção, tá, associados com 9 gramas do peptídeo do Peptan. Então é muito interessante, porque dependendo da situação do paciente, a gente consegue usar mais ou usar menos ácido hialurônico. Então tem 2 opções. Eu diria que o hialuron pode ser utilizado nas pessoas mais novas que querem cuidar, nas pessoas, por exemplo, que pegam muito a praia, porque aí tu mantém a pele bem hidratada. Então tem um efeito muito positivo. Por isso que é muito legal nós termos 2 tipos de produto que podem ser utilizados numa gama de pacientes para manter sempre a eficiência desse produto. Então aqui a gente já tinha falado sobre o Peptan, mas eu deixei aqui as informações para vocês, chamando a atenção também que ele tem vitamina C e zinco, aqui as quantidades, e só chamando a atenção para vocês para a gente chegar no nosso final, sobre o tipo 2, lembrando que a gente tem o Artmag, tá? E aí é muito interessante porque ele tem magnésio para a gente fazer uma síntese importante, principalmente a nível de articulação, a gente precisa ter níveis corretos de magnésio. Magnésio que tem ação ampla no nosso metabolismo, tem uma ação muito interessante em relação à resistência à insulina. Pacientes mais gordinhos, com dor em articulação, magnésio baixo, a gente tem dificuldade de absorção de colágeno. Então, numa suplementação onde tu já tem o colágeno tipo 2 associado com magnésio, tu tem uma ação mais interessante a nível de articulação para esse tipo de paciente. A gente também tem em pó, então tem na opção, certo, de cápsula, que muitos pacientes preferem, e a gente tem a opção também em pó, porque tem um efeito legal para aqueles que gostam de tomar. Ambos têm 40 miligramas de colágeno na porção. E aí, só para a gente finalizar, falando no Body Balance, para não esquecer que também é um tipo de colágeno da Clinic Mais, um colágeno gelita, tá? O Body Balance ele é específico para a pessoa mais velha,
Tá? Ele foi muito feito para pacientes com sarcopenia, os estudos foram direcionados para sarcopenia, mas tem uma coisa muito interessante também, que naqueles pacientes que estão mais gordinhos, que começam a fazer atividade física, é muito interessante porque a gente consegue trabalhar essa gordura, tá? O Body Balance tem uma ação justamente na AMPK, que é uma enzima que aumenta o metabolismo de ácido graxo, levando energia para a massa muscular. Junto com isso, ele também estimula o mTOR, que aumenta a massa magra. Por isso que ele é específico para aquela pessoa que está fazendo uma atividade física, que quer emagrecer, que quer aumentar a massa magra, é considerado hoje um dos queridinhos. Então, nós temos o Pleno, que eu queria lembrá-los, que é um colágeno, então, gelita também, específico para esse grupo. E aí, minha gente, aqui eu coloquei as referências bibliográficas, caso peçam para vocês, vocês têm aqui. E eu queria chamar a atenção de vocês sobre o nosso aplicativo app.nanutricão.com.br. Vocês criam a conta de vocês e tem várias aulas da Clinic Mais lá. Inclusive, tem aula falando do Muni, de uma nutricionista doutora falando do Muni, uma médica dermatologista falando, né, do ácido hialurônico, e nós temos várias visitações virtuais de apresentação do produto com a Luísa. Tá bom? Um prazer falar com vocês e até a próxima.